Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, de modo especial você que nos acompanha pela Rádio Cultura FM, também pelas redes sociais, o YouTube, e o Instagram, Facebook. Hoje nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. Antes de aprofundar um pouquinho esse tema importante, a partir da palavra de Deus, da liturgia da palavra, é importante dizer que só Deus é santo. É verdade. Deus é santo, 3 vezes santo. Mas Ele quis partilhar, quis nos convidar, quis nos separar, de certa forma, para que cada um de nós pudéssemos experimentar essa santidade que vem dEle. Porque Ele é a fonte. Deus é santo e 3 vezes santo, como diz os textos, sobretudo do Antigo Testamento. E quando a igreja proclama a santidade de alguém, elevando aos altares de Deus, e não são muitos, temos muitos, mas não são todos, é como se Deus colocasse no coração daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, como você e como eu, humano como nós, nos separando, chamando a santidade. E isso é tão importante, porque uma pergunta que não quer calar, mas quem é o santo hoje? Quem são os santos? Se Deus reserva ou separa alguns para essa missão, para esse dom, Deus oferece esse dom só para algumas pessoas, ou todos são chamados à santidade? Todos são chamados à santidade, sobretudo aqueles batizados, os batizados que foram marcados com o selo, como diz a primeira leitura de hoje, do livro do Apocalipse. Deus nos marca, nós carregamos este sinal de Deus. É como se Deus dissesse: tu és meu, você é meu, a partir desta sinalização, desta marca indelével, que não se apaga jamais, que é o batismo do Senhor. No batismo, nós, como dizia a segunda leitura, nós somos convidados, nós recebemos esta filiação. Pelo batismo, todos nós somos filhos de Deus. Nós recebemos pelo batismo esta vocação universal à santidade. Todos que foram batizados, marcados com um sinal que não pode mais apagar. Mas então nós pertencemos a esse povo de Deus, nós pertencemos a Deus, e Deus quer que todos nós sejamos santos, como diz no Antigo Testamento, no livro do Levítico, e depois os evangelistas retomam: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. A santidade não é uma conquista simplesmente humana, mas é dom de Deus. Repito, a santidade não é apenas uma conquista, com meu esforço eu vou me tornar santo. Não, é dom de Deus. Deus é que chama, Deus é que dá, Deus é que nos separa do mundo, mesmo estando no mundo. O santo é este, que está no mundo, mas o mundo não está dentro dele. Ele participa em tudo do mundo e no mundo, mas ele não pertence a este mundo. Aliás, ele é sinal no mundo que Deus é santo, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus é compaixão. Então, Deus é que chama, Deus é que dá.
porque tudo parte de Deus. Deus é o Santíssimo, 3 vezes santo. Por isso, nós precisamos então responder a esse chamado. Aí sim, entra um trabalho pessoal, entra um compromisso, entra o nosso esforço também para responder a esse chamado que Deus nos dá, que Deus nos faz. Isso vai exigir de cada um, por exemplo, a conversão, a mudança de vida, nas atitudes, no jeito de ser, no jeito de fazer. Isso não é fácil, exige-se muito de cada um. A palavra de Deus nos convida, sobretudo no Evangelho, e vamos aprofundar um pouquinho, a um caminho de santidade. Mas, bispo, não está dizendo ali o caminho de santidade, não está falando parábola, ou melhor, o sermão da bem-aventurança. Ali, aliás, não está falando o sermão da santidade, mas está falando o sermão das bem-aventuranças. Mas e quem disse que não tem relação? A palavra bem-aventurança significa feliz. E você sabe que o santo é feliz, é beato. Quando você faz esse processo de beatificação de uma pessoa que viveu, que teve sinais de santidade, por uma vida de bondade, de generosidade, porque uma pessoa que viveu a justiça, viveu a coerência, que viveu tomando consciência dos seus limites, do seu pecado, mas não querendo permanecer no pecado, esta pessoa fez um processo, um caminho de santidade, um caminho de bem-aventurança, um caminho de beatitude, que é o caminho de felicidade. Quando a gente diz o beato, nós dizemos o feliz. E nós temos aqui Dom Inocêncio, está bem aqui, que está nesse processo de beatificação. Para muitos e para nós que eu não conheci pessoalmente, mas muitos que conheceram, que puderam testemunhar, viram na presença e na humanidade de Dom Inocêncio sinais da santidade. Era um homem feliz, um homem beato. Então, só para compreender, Dom Inocêncio está nesse processo e a igreja recolhe e faz todo este processo de acompanhamento, de confirmação daquilo que aquela pessoa viveu ao longo da sua vida. E Dom Inocêncio, neste ano, no dia 19 de dezembro, nós encerraremos aqui a fase diocesana do processo de beatificação de Dom Inocêncio. Daqui irá para Roma. É todo um processo. Eu não vou entrar nesse assunto porque senão nós alongamos muito. Mas eu queria chamar a atenção para a palavra beato. Beato é aquele que vive a bem-aventurança. Você não deve ficar chateado ou chateada se alguém chama você de beato ou de beata. Você é um beato, uma beata, não sai mais da igreja. Já ouviram essa expressão? Se sinta em paz. O seu coração não fique atribulado, porque é um elogio chamar você de beato. Porque chamar você de beato ou de beata está dizendo que você é um homem feliz, é uma mulher feliz. Porque Deus te quis aqui e você está respondendo a esse chamado. Será que um beato, alguém que está procurando responder ao chamado da santidade, não vai enfrentar dificuldades na vida? Claro que vai enfrentar dificuldades. E como irão enfrentar dificuldades, provações? Porque diz que o amor é provado pelo fogo, é provado. Mas o santo, ou aquele que busca responder à santidade, ele vai perseverar até o fim.
Quem perseverar até o fim será salvo. A primeira leitura fala de uma perseguição. A primeira leitura, ela é muito bonita, muito rica de sinais, de simbolismo. Há uns anos atrás, se dizia que não podia ler o Apocalipse. Eu lembro disso quando criança, não podia ler porque o Apocalipse podia deixar a gente doido. E isso não é verdade. Talvez pela linguagem simbólica, metafórica, que diz de algumas imagens, e deixava as pessoas meio que apavoradas, com medo, sobretudo quando falava da besta, do número 666, e do dragão, e de tantas coisas horríveis. Mas é uma linguagem simbólica, metafórica, mas que tem uma mensagem. Desde quando foi escrito por João, o evangelista, a linguagem, ela precisa ser interpretada, compreendida. E aqui se fala daquela multidão que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são estes que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? São aqueles perseguidos, os primeiros cristãos, que foram perseguidos porque professavam a sua fé no Cristo, o Messias, o Senhor e Salvador, e foram perseguidos, foram martirizados. Muitos foram martirizados por defender a fé, por ser fiéis no seguimento de Jesus, no século I. E aí o texto do Apocalipse disse: eles alvejaram as suas vestes. Que vestes? Não é a roupa, mas é a sua fé, as suas convicções, as suas atitudes que foram massacradas, crucificadas, martirizadas. E eles lavaram as suas vestes, tudo isso, esses atos ruins, no sangue do Cordeiro que purificou e que concedeu a eles a vida nova. Olha, o sangue do Cordeiro é aquela imagem, 2 capítulos antes desse texto, quando mostra que o Cordeiro de pé, imolado, quer dizer, venceu a morte. O Cordeiro é Jesus, que foi crucificado, e o seu sangue derramado, que lavou, purificou e santificou todos os homens e mulheres. Veja que beleza que é o texto do Apocalipse. Nós não tenhamos que ter medo de ler e meditar, mas é preciso compreender, estudar um pouquinho também, não faz mal a ninguém. Por isso, aquele que é chamado a viver a santidade, nos dias de hoje, qual é o caminho que nós deveríamos tomar hoje para viver esse projeto de santidade, esse projeto de felicidade que Jesus e que Deus quis, realizou na pessoa de Jesus, e Jesus nos deixa a sua mensagem, nos deixa o seu caminho. Aliás, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a nossa estrada. Os santos e santas que você conheceu a história deles, eles encontraram essa estrada, encontraram esse caminho. Você veja uma Santa Teresinha do Menino Jesus, com 20 e poucos anos, se santificou, viveu um caminho de santidade, querendo ser o amor na igreja. O que está faltando, eu quero viver. Se falta alguma coisa na igreja, eu quero viver a vocação, e a minha vocação na igreja é o amor. Existe um santo, ele está num processo, um beato, um jovenzinho, chamado Carlo Acutis, que está arrebanhando dezenas, centenas de milhares de pessoas. Por quê? Foi pela sua juventude? Por que ele está arrebanhando tantas pessoas para ir e querer ver quem foi Carlos Acutis, um italianinho jovem de 15 anos,
que morreu por uma doença grave, mas que viveu intensamente a vocação que Deus confiou a ele, que Deus o chamou. Sabe qual foi o segredo de Carlos Acutis? Amar a Jesus na Eucaristia. E ele dizia: a minha única estrada é Jesus na Eucaristia. O segredo dos santos é a simplicidade. O Papa Francisco, ele escreveu uma carta falando sobre a vocação à santidade. E ele dizia uma carta tão bonita. Ele dizia que a santidade, existe santos. As pessoas talvez ficam assim: ah, não, eu não vou ser santo porque, meu Deus, eu não tenho nenhum dom especial. E quem diz que precisa de um dom extraordinário para responder ao chamado da santidade? A gente precisa responder com aquilo que nós temos e somos. Deus nos quer assim. Ele nos faz santos assim, do jeito que você é, se esforçando, respondendo, mudando de vida, sendo humilde de coração. Então, Deus é como nos pega, Ele nos pega como uma pedra bruta e vai lapidando. Deus vê em nós as coisas boas que nós não conseguimos enxergar. Ainda bem que Deus vê o coração e não vê a aparência. Ainda bem, Deus nos vê por dentro e nós não podemos esconder nada de Deus. Deus nos trabalha. É assim que Ele fez e faz com tantos. E o Papa Francisco dizia dos santos ao pé da porta. Você talvez está lembrando talvez do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, homens e mulheres orantes, que viveram a honestidade, o trabalho, que foram incapazes de fazer o mal para alguém, que foram incapazes de falar mal das pessoas, e quando falavam, se falava, era capaz de pedir perdão, era capaz de se reconciliar, porque todos podem errar, mas permanecer no erro não vai nos levar à santidade. Por isso, aos santos ao pé da porta, que aí são os santos que estão aí convivendo conosco, que viveu e vivem uma vida de santidade, uma vida de felicidade. E qual é o caminho da felicidade, então? Está aí em Mateus 5. Primeiro, é preciso subir na montanha e ouvir a Jesus. Subir na montanha diz, Jesus subiu na montanha, sentou e começou a falar, começou a explicar, começou a dizer como que nós vamos ser felizes para sempre. Olha aí, são algumas bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Claro que não é uma pobreza assim como a gente acha, não é, material, que é pecado, é grave você ter bens e posses. Não, isso não está dizendo aqui. Está dizendo, se você é muito apegado a tudo isso, que não tem mais abertura, não tem mais espaço para Deus no seu coração, porque o que basta é o que você tem, o material. Não é este o caminho da felicidade. O caminho passa pela pobreza, despojamento, para acolher aquilo de bom que Deus tem a nos oferecer. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Aqui é um caminho, o caminho que Jesus nos apresenta para responder, para nos ajudar na resposta que Deus espera de nós. O caminho para a santidade, o nome já diz, é um caminho. Eu preciso vencer alguns obstáculos. É como se a gente subisse mesmo, queremos subir numa montanha bem alta. Eu vou ter que vencer ali alguns obstáculos, é pedra pelo caminho, é a subida mesmo que vai ser difícil. Não é fácil para ninguém, não vai ser fácil, mas não é impossível,
porque para Deus, e Deus crê, e Deus acredita que nós podemos chegar lá. Ele nos dá todas as graças e bênçãos. Por exemplo, nos deu a sua palavra, nos deu a sua presença como caminho, nos deu os sacramentos da confissão, da Eucaristia. Que coisa maravilhosa. Não vamos perder tempo. Vamos responder para hoje ao Deus que nos chama à santidade.